professor Fernando na área e hoje nós faremos uma correção dos nossos exercícios de história, tá certo? Eu vou colocar aqui ao meu lado a questão, nós leremos a questão, as questões e vamos fazer um comentário, tá bom? Vamos lá, os nossos conteúdos aqui, eles variam desde mercantilismo, reforma protestante, absolutismo, passaremos por esses conteúdos que já foram vistos aqui no canal, ok? Então vou fazer com vocês essa primeira correção de exercícios. Para a gente começar, nós vamos na verdade preencher um mapa mental sobre reforma protestante. Vou colocar aqui do lado. Para a gente preencher esse mapa, nós vamos encontrar as seguintes proposições aí. Reforma protestante, características da reforma protestante. Então nós vamos preencher. Já tem um dado preenchido ali, que é o calvinismo. Então nós vamos preencher a primeira lacuna aí com o luteranismo. Foi a primeira grande, na verdade, dissidência dentro da Igreja Católica, o surgimento do luteranismo. Depois, calvinismo, já está preenchido aí. Anglicanismo, ok? E por último, anabatismo. Vimos inclusive no vídeo de revisão. Principais motivações. Quais foram as principais motivações em relação à reforma protestante? O que motivou, o que levou, o que gerou esse movimento de contestação dentro da própria Igreja Católica? Os principais movimentos são esses. Tensão entre rei e papa. A diferença entre interesses dos reis e que queriam, de certa forma, limitar o poder da igreja. Então, isso foi um dos motivos da Reforma Protestante. Então, veja, a Reforma Protestante teve apoio, em sua grande parte, dos reis do período do século XV na Europa. Ok? Vendas de indulgência, já vimos aqui que está preenchido. Depois, insatisfação da burguesia. Na verdade, a burguesia, que era essa classe que estava surgindo, poderosa, rica, queria avançar e algumas ideias não batiam. As ideias da burguesia não batiam com as ideias da igreja, principalmente a defesa do lucro, que era uma das grandes questões da burguesia. A igreja ela não defendia a usura, o empréstimo a juros, essas coisas assim, e a burguesia queria exatamente isso. Ok? Então, existe uma insatisfação aqui por parte da burguesia. E também podemos colocar na conta a crise feudal. Se vocês relembrarem um pouco, o sistema feudal entrou em crise e toda aquela ordem, toda aquela estrutura do sistema feudal também foi questionada, inclusive a própria igreja, que era a grande força no período que ficou conhecido como Idade Média ou Idade das Trevas. Certo? Outras informações aqui, a Contra-Reforma. Características da Contra-Reforma. Fácil. Vamos preencher. A primeira delas já está preenchida para nós aí, fala da criação do Index. Você lembra? O Index, na verdade, era um índice de livros proibidos. A igreja proibia que os fiéis lessem uma série de livros. Então, essa era o índice, o Index Prohibitorum, ou seja, um índice de livros proibidos. Outra característica, surgimento da Companhia de Jesus, nesse processo inclusive de expansão da fé católica, que acabou acompanhando as grandes navegações. O Tribunal de Santa Inquisição, você vai preencher aí, Tribunal de Santa Inquisição, que foi aquele movimento de tentar punir os hereges, né? E por último, seminários de teologia. A igreja lançou como proposta reformular a base do seu ensino em relação aos seus clérigos, enfim, em relação a toda a classe que cuidava da ordenação, dos cultos e tudo mais, certo? Então, preparar essa galera aí em seminários de teologia. Essa foi uma das propostas da chamada Contra-Reforma. Beleza? Vamos partir aqui para o segundo mapa. Segundo mapa mental, olha aqui, ó. Vamos falar sobre características do mercantilismo. Bem legal também.
Primeira característica para a gente colocar aqui, ó, busca por colônias. Sim, a ideia da expansão marítima surgiu também disso, ou seja, a necessidade de buscar outros espaços para obtenção de recursos, de matéria-prima, de especiarias, certo? Então, busca por colônias. A segunda informação aí, protecionismo alfandegário, ou seja, a ideia de defender, de proteger as economias, tentar evitar, por exemplo, que se estabelecesse uma balança comercial desfavorável, onde um Estado compraria mais do que venderia. Ou seja, a ideia era, na verdade, equilibrar de certa forma, né? Era vender mais do que comprar. É geral o que nós vamos chamar de superávit, ok? Desenvolvimento de manufaturas, a gente já viu isso também, o surgimento de pequenas oficinas e o investimento disso principalmente na mão da burguesia. Monopólios comerciais, também na mão da burguesia, para que pudesse desenvolver, desempenhar algumas atividades. E, por fim, balança comercial favorável, ou seja, a ideia de enriquecer, de criar possibilidade de manter os seus recursos no cofre. Lembra que qual era a grande ideia do mercantilismo que se desenvolveu no que nós vamos chamar de metalismo? Era ter mais ouro e prata possível dentro do cofre para demonstrar poder e força. E isso vinha, obviamente, também desse processo que nós vamos chamar de balança comercial favorável. Vamos vender mais do que comprar, em tese, certo? Em linhas gerais. Agora nós vamos falar aqui sobre os exercícios, esses exercícios aqui, de 1 a 5, tá bom? Eu vou ler, vou tentar comentar rapidinho para a gente não fazer um vídeo muito longo. Explique as causas da Reforma Protestante. A gente já viu em 2 vídeos, na verdade no terceiro vídeo eu também coloquei uma revisão sobre isso, e as principais causas podem ser essas aqui. A gente já viu inclusive no mapa mental, a tensão entre os reis e o Papa, ou seja, os reis e a igreja não estavam alinhados no mesmo pensamento, o descontentamento da nobreza, como nós já vimos ali, e o fato da igreja acumular muitas terras. Então a nobreza, ou seja, a igreja enfrentou barreiras em relação aos reis, a nobreza, problemas internos, principalmente em relação às suas doutrinas que estavam desviadas, a questão da simonia, a venda de indulgências, tudo isso gerou um descontentamento também. Sem contar o descontentamento da burguesia, como eu já te citei, que queria um estilo de mensagem que pudesse, de certa forma, agradar e alinhar com aquilo que eles pensavam. Ou seja, nós queremos lucrar, nós queremos praticar o usuro, e a igreja não defendia isso, ok? 2. Diferencia a igreja luterana da calvinista em relação à crença da salvação. Tranquilo. A igreja luterana cria na salvação por meio da fé. Ok? E a igreja calvinista e a pregação calvinista? A salvação era mediante a predestinação absoluta, ou seja, Deus, na sua onisciência, predestinou, escolheu por antecipação algumas pessoas para serem salvas. E a manifestação dessa salvação seria a fé. Ou seja, quem demonstrasse fé para chegar-se a Deus estaria dentro desse processo de salvação executado pelo próprio Deus, do início ao fim. Ou seja, sem a atuação das obras. Ou seja, o homem não merecia a salvação. Nesse caso, o calvinismo pregava e prega ainda o que nós vamos chamar de predestinação absoluta. Diferente, então, nas perspectivas luteranas. O luteranismo falava sobre salvação por meio da fé, uma ação com participação do homem, digamos assim, e o calvinismo falava de uma ação direta de Deus na salvação do homem. Beleza? Vamos para a terceira pergunta. Discuta as causas da reforma anglicana. Cara, a reforma anglicana foi um negócio diferente. Por quê? Porque foi um processo político. Foi um processo político. Se a gente olhar bem, não foi nenhum descontentamento por parte das pessoas, do clero, em relação à igreja em si. Mas foi do próprio rei Henrique VIII. Lembra disso?
O rei Henrique VIII e a nobreza não estavam tão satisfeitos com a igreja. A nobreza porque ela estava de olho nas terras da igreja. E o Henrique VIII, ele queria que a igreja validasse seu divórcio com Catarina de Aragão. Ele queria casar de novo. Ele queria ter um filho homem para herdar o seu trono. E a igreja não aceitou essa ideia do divórcio e ele simplesmente rompeu com a igreja católica, fundou a chamada igreja anglicana para validar o seu divórcio e tudo mais. E daí surgiu a igreja na Inglaterra, a igreja anglicana. Ok? Número 4. Cite e explique duas práticas mercantilistas. Tranquilo. Nós já falamos até. Duas práticas aqui. Metalismo, ok? Acúmulo de metais preciosos e balança comercial favorável. Ou seja, estamos falando daquele processo de vender mais do que comprar. Vamos lá. Vamos para número 5. Aponte as causas do pioneirismo português na expansão marítima. Portugal foi pioneiro na expansão marítima. Por quê? Quais as causas? Bem, vamos colocar aqui pelo menos 3. Portugal já era um estado centralizado, organizado. A sua localização geográfica era favorável, certo? É ainda, obviamente, né? Está de cara ali para o Oceano Atlântico. E por último aqui, conhecimentos náuticos. Existiam escolas e estudos dentro de Portugal que facilitaram esse processo de lançarem-se ao mar. Ok?